tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ana Lúcia já falou meu nome, já me apresentou, algumas pessoas já me conhecem. Meu nome é Valdênia, sou da comunidade Canção Nova. E recebi um convite, e ao longo desta partilha você vai entender que eu considero um convite de Deus para estar aqui nessa tarde. Eu confesso que um pouco tremendo, mas o meu coração hoje está como o coração da Virgem Maria, exultando de alegria. Eu não poderia de maneira nenhuma recusar esse convite, porque eu tenho muitos motivos para dar glória a Deus. Eu tenho muitos motivos para dar graças a Deus. E o convite hoje é para eu partilhar um dos milagres, uma das graças que eu considero a maior de todas que o Senhor me concedeu. Então hoje eu estou como a Virgem Maria, exultando no Senhor que fez por mim maravilhas. Bendizendo o Senhor que também manifestou o poder de seu braço forte na minha vida, na minha história, na história da minha família. Então eu sei que normalmente a gente não começa uma pregação assim, mas para mim hoje é um momento de ação de graças. Para mim hoje é um momento de júbilo. E eu posso até dizer que é um momento de festa, sabe? Porque meus pais já são falecidos. Amanhã completa 12 anos que o meu pai faleceu. Minha mãe, em janeiro, vai completar 3 anos. Mas eu tenho certeza de que no céu agora eles fazem festa. Hoje é dia dos fiéis defuntos, mas para nós católicos, nós cristãos, é um dia de graça. Então eu queria que você se alegrasse comigo e a gente começasse esse momento com uma salva de palmas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu queria que você aplaudisse o Deus que é todo poderoso. E eu posso dizer, Deus é todo poderoso e Ele fez por mim maravilhas. E aí eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, eu não sei o que ela está vivendo, o que você está vivendo. Você que está em casa, acompanhando, rezando conosco também. Diz assim, o Todo-Poderoso, fala para a pessoa que está aí do seu lado. Realiza maravilhas na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que permitem. Amém. Bendito seja Deus. Vá pegando a sua Bíblia, eu já abri a minha. Nossa partilha hoje será em torno do Evangelho de São João. João 14, e eu vou me deter no versículo 18. Mas nós vamos transitar um pouco neste capítulo de São João. João 14, 18, palavra de Deus para nós nesse momento. A palavra de Deus, essa que nós vamos partilhar, ela veio num momento que eu considero o dia de maior sofrimento da minha vida. O dia em que eu mais sofri e que eu achei que de tanto sofrimento e de tanta tristeza, eu achei que eu ia morrer. Vou contar para vocês mais para frente, mas eu não sei, alguém já passou por um momento de profunda angústia, tristeza, aflição, solidão? Quem? Quem nunca, né? Muitos de nós. Pois é, eu tive esse momento. E eu entendi muito bem esta palavra neste dia. E eu a compreendi com a graça de Deus. Existem muitas palavras do Evangelho, palavras das Escrituras, que se tornaram vida na minha vida. Mas essa passagem, ela se encarnou. E dela eu posso dar testemunho. Eu sei, eu fiquei olhando os nomes, né, de quem que ia vir pregar nesse acampamento de oração. E eu disse, até as meninas estão olhando. Eu pensei assim também. Falei, meu Deus, eu com Frei Josué, com Márcio Mendes, professor Felipe Aquino, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que de todos os servos escolhidos de Deus para estar aqui nessa tarde,
eu sou a menor. Mas eu também não tenho dúvida do poder de Deus que alcançou a minha vida e a minha história. Eu não tenho dúvida da graça que me envolveu e que me sustenta e que me faz estar de pé diante de vocês. E como Maria Madalena, que viu o Senhor, e ela saiu contando para todo mundo, porque ela teve um encontro com o ressuscitado, eu precisava publicamente, e vi aqui esta oportunidade, de dizer que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Deus não me deixou órfã. Diante de todo o sofrimento pelo qual eu passei, diante de perdas muito significativas e das pessoas mais importantes na minha vida e na minha história, Deus não me deixou órfã. Me consolou e me consola todos os dias. Então é por isso que eu estou aqui, nessa ousadia da graça de Deus que nos sustenta. Mas vamos pegar lá. Já pegaram? João 14, versículo 18. Vou ler só esse versículo com você. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Palavra da salvação. Tá fraco, gente. Eu vou proclamar novamente o versículo e eu quero que você dê um glória a Deus, porque esta é palavra de salvação. Sabe por quê? Porque essa palavra me salvou. Olha para mim. Essa palavra me salvou, me pôs de pé e me fez estar diante de você. Então eu vou dizer mais uma vez, eu quero que você dê um glória a Deus bem forte. Combinado? Então vamos lá. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Palavra da minha salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a vós, Senhor. E eu posso dizer para você que sim, esta é a palavra da minha salvação. De todas as palavras de Deus para a minha vida, eu entendi bem o que os discípulos estavam vivendo e por que Jesus disse isso a eles. Nesse contexto do Evangelho de João, capítulo 14, Jesus começa dizendo aos apóstolos assim: não perturbe o vosso coração. Jesus sabia que aqueles homens, que depois ele foi dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus sabia que aqueles homens estavam com o coração extremamente perturbado, agitado, ansioso. Talvez aquele era o momento mais difícil que os discípulos estavam vivendo. Porque Jesus naquele momento já havia anunciado a eles que Jesus ia partir. Que eles não teriam mais a presença física de Jesus ali do lado deles. E eles já tinham uma experiência de Jesus. E eles sabiam quem Jesus era na vida deles. E quando Jesus foi trazendo toda a narrativa, eu acho que Jesus foi olhando na face deles, no rosto deles, e ele já começou dizendo: gente, calma, não se perturbe. E Jesus foi dizendo: credes em Deus, credes em mim, eu estou com o Pai. E por fim, eu acho que tamanha era a agitação, chegou no versículo 18, Jesus disse assim: calma, não vos deixarei órfãos. Os discípulos estavam se sentindo vulneráveis, desprotegidos, correndo risco de vida, fisicamente falando, porque estavam sendo perseguidos. E eu entendi esta palavra que Jesus dirigiu aos apóstolos, porque foi essa palavra que Jesus dirigiu a mim. Eu comecei dizendo, já no início, amanhã completam 12 anos que o meu pai faleceu. Minha família, nós somos 4 pessoas. Não tem aquele livro, éramos 6, lá em casa éramos 4. Uma família muito cristã, muito católica.
Meu pai teve um processo, um momento em que ele não estava tanto nas coisas da igreja, mas a minha mãe, sempre uma mulher de igreja, uma mulher santa. E a minha mãe, com as suas orações, com seu testemunho, foi levando também meu pai para a igreja. Então eu não conheço uma fase da minha vida em que eu também não estive na igreja, nas coisas de Deus. Meus pais participavam de renovação carismática, encontro de casais, cursilhos, vicentinos, ministros da Eucaristia, catequista. Eram os coordenadores na paróquia. A paróquia ainda não era paróquia estabelecida, começou com uma comunidade, uma capela que meu pai ajudou a construir. Hoje é uma paróquia. E nós crescemos nesta vida de igreja. A partir disso, Deus me chamou à vocação, eu entrei para a Canção Nova. Mas há 12 anos atrás, meu pai foi acometido, aliás, há 14 anos atrás, acometido por um câncer no pulmão. Foram 2 anos de muita luta, tratamento, quimioterapia, radioterapia. Mas como nós, de igreja, de caminhada, minha mãe rezando, preparando a mim e a meu irmão para esse momento de partida do meu pai, claro que as minhas orações eram sempre: Jesus, salva meu pai. Eu não conseguia admitir estar sem pai. Falei, meu Deus, com tanta gente no mundo, o Senhor vai escolher justo meu pai? Eu acredito na ressurreição, eu sei que o céu é bom, mas eu não queria que o céu fosse já para o meu pai. Mas com o passar do tempo, vendo também o sofrimento do meu pai, eu fui entendendo de que Deus, a partir daquela doença, Deus era capaz de manifestar também a vontade dEle. Porque Deus é assim. Não que Ele quer a enfermidade na nossa vida. Mas até mesmo sob a enfermidade, Deus consegue manifestar a vontade dEle. A vontade de Deus está até mesmo acima da enfermidade. Tanto para curar, mas como também para a partir dela salvar e dar o céu. E Deus fez isso com o meu pai. Todo aquele padecimento também foi um momento de purificação, de entrega, de calvário, por que não dizer também de purgatório. 2 longos anos eu me afastei da comunidade, pedi licença à comunidade, e me permitiram estar 3 meses em que eu me dediquei intensamente aos cuidados do meu pai. E era um sábado, um 3 de novembro. E eu me lembro que meu pai dizia assim: a Virgem Maria vai vir me buscar. Ele é extremamente devoto de Nossa Senhora Aparecida. E ele realmente faleceu num dia de sábado. Foi muito sofrido, muito sofrido. Deus havia me dado uma palavra. Eu estava rezando, meu pai estava hospitalizado, eu rezei e falei: Senhor, fala comigo. Abri uma palavra em Eclesiástico que dizia assim, Deus muito claro: seu corpo será sepultado em paz. Sua geração será abençoada para sempre. Falei, nossa Deus, não precisa ser tão direto. Eu queria a palavra de Lázaro, que o Senhor vai ressuscitar. Mas o Senhor me dá uma palavra, eu nunca tinha visto essa palavra na Bíblia. Mas estava ali, claro, nítido. Seu corpo será sepultado em paz. Sua geração será abençoada. Tomei posse daquela palavra. Muito sofrimento. Meu pai faleceu, fui para casa. Mas contando com a força de Deus, com a graça de Deus, eu fui caminhando. Minha mãe e meu irmão ficaram só os 2 em casa, seguindo a vida. Caminhada na igreja, seguindo tudo aquilo que era a vontade de Deus. Eu na comunidade também seguindo a vontade de Deus para a minha vida. Foram momentos de muito sofrimento, de luto, mas com fé, com confiança em Deus. Passamos por esse momento. Inclusive eu pude perceber a graça de Deus agindo na minha vida, minha fé aumentada. Só que há 3 anos atrás, a minha mãe adoeceu. E a minha reação com Deus não foi a mesma de quando meu pai adoeceu. Eu disse assim, peraí Deus, agora já é demais. E eu confesso a vocês, eu já me confessei isso também. Um pecado já confessado, mas agora eu partilho publicamente.
Eu cheguei a dizer assim, meu Deus, mas tem tanta família numerosa, o Senhor não vai mirar a minha casa de novo. Porque agora somos só nós 3. E eu comecei a rezar incessantemente, pedindo ao Senhor que Ele não levasse a minha mãe. Cada vez a minha mãe adoecia, ela ficava internada uns 15 dias, eu ficava lá com ela, ela ia para casa, eu voltava para a comunidade, passavam-se 2 meses, minha mãe se internava novamente, eu ficava mais 15 dias lá com ela, ela melhorava, eu voltava para a comunidade, eu já morava aqui em Cachoeira Paulista. E em novembro de 2016, dia 22 de novembro, a minha mãe se internou, meu irmão ligou para mim e disse assim, a mãe não está bem. E dessa vez ela não está boa mesmo, ela não quer ir para o hospital. Conversa com ela, porque eu já não sei mais como é que eu vou fazer. Eu liguei para minha mãe e disse, mãe, a gente vai precisar levar a senhora para o hospital. O Vinícius vai levar a senhora agora, a senhora fica tranquila. E eu vou pegar o primeiro ônibus que tiver e eu vou para casa. Então a senhora vai ficar só à noite aí, sem mim, mas de manhã eu estou em casa. De manhã eu estou no hospital com a senhora. E assim eu fiz. Mas quando eu cheguei na minha cidade, eu desci do ônibus, o meu irmão já estava na rodoviária. Falei, ué, era para ele estar no hospital com a minha mãe. O que ele está fazendo aqui? Claro que eu gelei dos pés à cabeça. Mas graças a Deus, eu pensei assim, nossa, morreu, mas não, ainda não era. Deus queria me preparar para esse momento. E quando eu desci do ônibus, meu irmão me abraçou, ele disse assim, a mãe está na UTI, ela não está nada bem, ela está muito mal. Não tinha nem como ir para o hospital, nós fomos para casa, esperei o horário da visita. Irmãos, foram 62 dias em que a minha mãe ficou hospitalizada na UTI. E nós íamos ao meio-dia, que era o horário da visita, e íamos às 19h30. Alguém já passou por isso? De visitas à UTI, entes queridos? Sabe como é, né? A angústia, se você vai chegar e vai encontrar a pessoa bem. E aquela tristeza de ver a pessoa que você mais ama sofrendo. Sentimento de impotência, porque não há o que fazer a não ser rezar e se fortalecer na fé. Mas eu, naquele momento, eu dizia para Deus, Senhor, a minha mãe não. Eu não tenho condições de viver sem a minha mãe. Eu já consegui sobreviver e viver e caminhar sem meu pai, mas como será a minha vida sem a minha mãe? E eu rezava, eu fazia coisas que quem me conhece sabe que nem são muito próprias de mim. Eu tenho rede social, mas eu utilizo muito para as coisas da missionariedade, do apostolado. Dificilmente eu partilho coisas muito pessoais. Eu me recordo que eu postei nas redes sociais uma foto da minha mãe pedindo oração, porque eu falava assim, eu vou botar o universo para rezar pela minha mãe. E Deus, Ele vai me ouvir. E eu rezava, Senhor, eu não posso ficar sozinha. Como é que vai ficar o meu irmão? Somos só nós 2. E, gente, aquela angústia foi me consumindo. A angústia foi tomando conta do meu coração. Um medo, um sentimento de estar vulnerável. Um sentimento de que Deus estava sendo injusto comigo. Eu pensava, nossa, mas eu estou a trancos e barrancos tentando ser fiel a Deus. E Ele vai me deixar? Aqueles sentimentos dos apóstolos, mas nós estamos te seguindo, o Senhor vai embora. E todos os dias naquela luta, naquela angústia. Quem me conheceu antes, não sei se vocês chegaram a me conhecer antes, mas eu tinha 20 quilos a mais, eu sequei, eu não conseguia comer. Lá em casa, nós somos abençoados pela graça do sono, porque sono é uma bênção, é ou não é, né, gente? Dormir é muito bom, né? Lá em casa a gente tem muito sono, eu brinco que é de família.
eu não conseguia dormir. Era uma angústia que me deixava ligada, pilhada, nas 24 horas do dia, e eu com os meus pensamentos, com os meus sentidos, com a minha vontade. E eu estava rezando, sim. Mas a minha oração não era uma oração de fé. Era uma oração no desespero, na angústia, no medo. E um dia eu estava voltando do hospital, uma sexta-feira à noite. Eu voltava do hospital, eu e o meu irmão. E naquele dia a gente viu que a mãe não estava bem. Gente, eu fui consumida por uma angústia. Quando eu entrei no carro, nós saímos do hospital, da UTI. Haviam alguns amigos conosco, bendito seja Deus pelos amigos. Amigos fiéis que sempre estavam conosco na porta do hospital. Rezavam conosco. Estavam ali para saber as notícias, irmãos de caminhada. Mas quando nós entramos no carro, mudos e calados ali, eu sou dessas, não sei se as mulheres todas são assim, mas eu sou dessa que até dentro do carro cruza as pernas. Então eu entrei dentro do carro, cruzei as pernas, cruzei os braços e fiquei lá, pernas cruzadas, braços cruzados. Eu tive uma crise de ansiedade que eu fiquei catatômica. A minha angústia era tão grande que eu senti os meus ossos se moendo. Eu sentia os meus músculos se contraindo, se enrijecendo, a ponto de eu não conseguir falar. Na minha cabeça eu comecei a imaginar tão terrível seria a minha vida sem a minha mãe. Eu comecei a me desesperar de tal forma, calada ali. Mas eu fui me entortando. Eu comecei a segurar, me sentindo meio sufocada, a segurar o cinto de segurança, né? E eu fiquei travada. E o meu irmão dirigindo, de repente ele olhou para o lado e ele disse assim: Valdene, o que está acontecendo? E eu não conseguia nem falar. E eu não conseguia falar. Ele parou o carro. Eu brinco agora, quando eu me recordo com ele, que parecia cena de filme de terror. Porque éramos nós dois, numa rua escura, eu catatômica, toda endurecida, toda enrijecida, e ele lá, olhando para mim sem saber o que fazer. Ele: vou te levar para o hospital. E eu fazendo sinal de que não queria ir para o hospital, porque eu pensava assim: como é que meu irmão vai fazer? A mãe na UTI e a irmã, que veio para ajudar, também hospitalizada. E eu me vi naquele momento desamparada, frágil, vulnerável. Naquele momento, eu vi que eu realmente sozinha, eu não iria conseguir. Os meus sentimentos, eles estavam muito acima de mim. Eu não conseguia dominar nem os meus sentimentos e nem o meu físico. E naquele momento, em que eu não conseguia nem falar, eu elevei o meu pensamento a Deus. Meu irmão tentando soltar o meu braço, eu me recordo bem dessa cena, eu presa mesmo. Ele tentando mexer a minha cabeça, eu não me mexia, eu não me movia. E naquele momento eu disse assim: meu Deus, não me deixe órfã. Eu dizia: Jesus, não me deixa sozinha. Não deixa eu e o meu irmão sozinhos. Que vida infeliz que nós vamos ter. Eu pensava assim: o que vai ser de nós, Senhor? Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, um beijo para ela se estiver assistindo, tia Liquinha, muito querida. E essa minha tia é a irmã mais velha da minha mãe. Graças a Deus, viva, saudável. E eu pensava assim: gente, minha tia, ela e o meu tio vivos,
contando com os filhos, netos, bisnetos, eles são 33. Falei, como da minha mãe só vai ficar eu e o Vinícius? E naquele momento, Jesus respondeu para mim como ele respondeu aos discípulos. Eu não sei explicar para vocês, eu não tenho palavras para narrar esse momento da minha vida. Mas no meu coração, eu posso dizer até que nos meus ouvidos, eu ouvi Deus dizendo isso para mim. Não vos deixarei órfãos. E essa palavra trouxe um consolo para a minha vida. Eu senti Deus tão perto de mim, eu nunca, nem um momento da comunhão, nem um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, nem um momento de oração carismática que nós temos na comunidade Canção Nova, nem nos grandes retiros, nos meus momentos de intimidade com Deus, eu nunca tinha sentido tão forte a voz de Deus e a presença de Deus na minha vida. Naquele momento em que eu não tinha condições nem física, nem emocional, nem para cuidar de mim, nem da minha mãe, muito menos do meu irmão, não tinha condições. Deus disse a mim: não vos deixarei órfãos. Deus olhou para mim e disse assim: Valdênia, você não está sozinha. Eu fui tomada pela presença de Deus. O meu corpo relaxou. O meu braço se soltou assim. Minhas pernas se soltaram. Uma paz foi entrando no meu coração. E eu entendi que naquele momento a palavra de Deus estava se fazendo comunhão na minha vida. Eu entendi que Deus estava encarnando na minha vida. Muito mais do que uma promessa, porque eu tinha essa palavra como uma promessa, uma coisa muito no futuro, muito distante. Mas naquele momento eu me senti o centro das atenções de Deus. Vira para quem está do seu lado e diz assim: você é o centro das atenções de Deus. Deus está olhando para você agora. E principalmente no seu momento de maior sofrimento. Agora, olha aqui para mim um pouquinho. Mas não é para você ter as atenções aqui para mim, não. Pensa no seu momento de maior sofrimento e de dor. Todos nós já passamos por esse momento. Talvez, como eu, você não tenha mais vivo na terra teu pai e tua mãe. Talvez você perdeu só o seu pai. E aí eu volto para dizer assim, para mim era muito difícil esse título, nossa, eu sou órfão. Era muito difícil pensar nessa possibilidade. Talvez você seja como eu. Talvez o seu luto seja do seu esposo, do seu filho. Alguém que você ame muito e que representava esta segurança e que representava na sua vida esta proteção, este apoio. Porque tem gente que não é por aquilo que ela faz, mas só a presença dela já enche a nossa vida de alegria, né? Eu tinha toda a disposição, eu falava para Deus assim: Deus, eu cuido da minha mãe, se ela ficar acamada não tem problema, eu cuido. Não era simplesmente pelo que a minha mãe poderia fazer por mim, mas é porque eu queria tê-la próxima a mim. Talvez você já esteve nesse momento, você em casa. Mas eu quero dizer para você que este momento não foi uma exclusividade minha e do meu irmão. Nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Nos momentos de maior sofrimento e de dor, gente, a dor era tão grande que deformou o meu físico. Eu fiquei torta dentro daquele carro. A dor era tamanha que me tirou a voz.
Mas naquele momento em que eu não conseguia nem rezar, Deus veio a mim. Deus se uniu a mim e eu aceitei. Claro que quando eu estava rezando, Senhor, não me deixe sozinha, não me deixe órfã, eu estava dizendo para Deus, não deixa minha mãe morrer. Mas quando Jesus me respondeu, não vos deixarei órfãos, uma paz invadiu meu coração de tal forma, que naquele momento, eu comecei a perceber o profundo amor de Deus por mim, pelo meu irmão. Eu fui percebendo o consolo de Deus. Não vos deixarei órfãos, foi representando na minha vida, Jesus me recordando assim, ei Valdênia, você nunca esteve sozinha, você tem um pai. E nessa palavra aqui em João, né? Um pouco antes, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Você tem pai. Eu entendi que Jesus ele não estava simplesmente se referindo ao Espírito Santo, o defensor, o paráclito. Mas Deus ele estava me recordando de que em momento nenhum da minha vida eu estava sozinha. E eu comecei a fazer, mesmo com a minha mãe na UTI, a experiência da paternidade de Deus. Eu fui experimentando um Deus que é presente. No outro dia, isso foi uma sexta-feira, no sábado eu já me levantei diferente. Disposta, encorajada, porque o Pai faz isso. O Pai dá coragem, Deus foi me encorajando. Diante das lutas, eu imaginava assim, eu não vou ter forças de mais um dia ter que enfrentar a UTI. Ver pessoas morrendo na porta do hospital, ver pessoas morrendo ao lado da minha mãe. E todos os dias eu experimentava esse Deus que encoraja. O não vos deixarei órfãos foi significando para mim o que o Catecismo da Igreja, no número 239, diz assim, que Deus é Pai, porque Ele é a origem primeira de todas as coisas e a autoridade transcendente. A origem primeira porque Deus, todas as coisas vêm de Deus. E ao longo daquele caminho, todos os dias indo no hospital, e Deus dizendo, Valdênia, eu não vou te deixar órfã. Eu fui entendendo que todo o amor que tanto meu pai me deu, mas o amor que eu também recebi da minha mãe, veio de Deus, que é a origem primeira de todas as coisas. Deus foi me ensinando que a minha mãe só foi capaz de me amar com todo o amor que ela tinha, porque ela recebeu de Deus. E hoje, sem a minha mãe presente no meu dia a dia, Deus foi me mostrando que eu não ia ficar sem o amor dele. Deus me mostrava que Ele não estava restringindo a minha vida, que ao contrário, Ele estava ampliando. Antes meu pai e minha mãe eram também uma forma de Deus me amar. Mas Deus estava me amando diretamente. Eu fui percebendo que quando Jesus me disse, não vos deixarei órfão, Ele estava me colocando no centro das atenções de Deus e no centro do amor de Deus. E eu fui me sentindo profundamente amada por Deus. Eu fui entendendo que cada gesto de amor dos meus pais não se perderiam, ao contrário, que Deus teria condições de seguir me amando, mesmo sem eles. E eu fui entendendo, porque, como diz o catecismo, Deus é Pai porque Ele também é a autoridade transcendente. Eu confesso a vocês que eu me sentia muito vulnerável. Pensar na morte dos meus pais, e eu acho que pensar na finitude, na morte de alguém querido,
Isso é próprio nosso de seres humanos que somos. A gente sempre quer um apoio. E eu pensava assim, quem que eu vou me apoiar? Eu pensava, como é que vai ser a minha vida? Onde eu vou buscar esse apoio, esse conforto? Quem vai me ajudar para as coisas práticas do dia a dia? Mas eu entendi que Deus é autoridade transcendente e esse Deus é meu Pai. E que todas as coisas estão a dispor de Deus. E aos poucos, mesmo a minha mãe estando na UTI, eu fui percebendo a paternidade de Deus se estabelecer na minha vida e na minha história. Deus ordenando as coisas, Deus providenciando as coisas, Deus abrindo as portas. E o catecismo segue dizendo que Deus, Ele é bondade solícita. E eu entendi que quando Jesus estava me falando, não vos deixarei órfãos, Ele estava me convocando a fazer uma experiência com a bondade solícita de Deus. Um Deus que é solícito. Sabe o que é solícito? Uma pessoa solícita é aquela pessoa pronta, disposta. Aquela pessoa que tem o desejo de ajudar agora, que não mede esforços, que quer o seu bem acima de qualquer coisa. E a igreja vai nos ensinando que Deus é assim, esta bondade solícita, que se derrama. E eu fui percebendo que Deus estava me oferecendo esta oportunidade de no meu dia a dia viver essa experiência, de tocar na solicitude de Deus, de tocar na prontidão de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu confesso a você que muitas vezes eu me senti tentada a não acreditar. Talvez você tenha passado por esta tentação também. Eu nunca me senti tão mais ousada e destemida como depois do falecimento da minha mãe. Eu sou outra pessoa. Quem convive comigo percebe. E até quem não convive comigo percebe. Às vezes eu encontro pessoas que acompanham sempre no programa e dizem assim, nossa, Valdênia, você está tão mudada. Você mudou tanto. Eu sou outra pessoa. Graças a Deus. Mas porque eu bani da minha vida a tentação de desconfiar do amor de Deus. Eu precisava me apegar a alguma coisa diante da morte, diante do luto. Eu tinha a opção de me apegar à tristeza, ao desespero, às palavras que as pessoas diziam, porque nem sempre vem palavra de consolo da boca das pessoas, né? Acontece com vocês também? Às vezes você está sofrendo, vem gente ainda com uma palavra que não é para consolar, pelo contrário, né? Mas eu decidi me apegar à palavra de Deus. Não vos deixarei órfãos. E toda a tentação de desconfiar do amor de Deus, eu colocava por terra. Não, Deus me ama. Deus me ama e Deus vai cuidar de mim. Deus me ama e vai cuidar do meu irmão. E todos os dias eu fui vivendo esta experiência desse amor de Deus que supera todas as coisas. É uma experiência muito prática, mas ao mesmo tempo muito mística. Porque como eu te falei, eu senti Deus se unindo a mim. E eu aceitei. Às vezes Deus vem a nós e a gente rejeita. Não era o melhor momento em que eu queria sentir plenamente o amor de Deus. Talvez se fosse para eu escolheria outro momento da minha história. Mas naquele momento eu aceitei. Pode me amar, Deus. Mas a palavra não vos deixarei órfãos também foi se revelando na minha história a partir de uma experiência de um Deus que é consolador. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e diz:
Deus quer e pode te consolar. Fala para a pessoa do outro lado agora. Deus quer e pode te consolar. Gente, fazer a experiência com Deus Consolador. O consolo de Deus, ele é contínuo e constante. Ele não cessa e não se esgota. E eu estou aqui para testemunhar isso. O consolo de Deus é contínuo e é constante. A dor, ela não passa de um dia para a noite. Foi um estalo, Valdênia? Não. Eu fui melhorando gradativamente. Mas o não vos deixarei órfãos, Deus foi me consolando. Continuamente, incessantemente. Salmo 30, versículo 6, ele diz assim: se de tarde vem o pranto, de manhã vem a alegria. E às vezes eu vivia isso. Acordava bem, feliz. Chegava no final do dia, ficava meio moada. Mas eu rezava, vinha o consolo de Deus. Então à tarde vinha o pranto, de manhã vinha a alegria. Às vezes à tarde vinha o pranto de novo, de manhã vinha a alegria. E foi assim constantemente. O consolo constante e contínuo de Deus. Deus não nos desampara. Deus foi consolando a minha alma, dando-me coragem para enfrentar. Como eu disse, foram 62 dias. 62 dias que a minha mãe ficou na UTI. Quando a minha mãe faleceu, vou contar para você qual foi a minha experiência. Mesmo vivendo tudo isso que até agora eu narrei, eu ainda não tinha dito a Deus: pode levar a minha mãe. É como se eu estivesse testando Deus, né? Falei, tá, não me deixarei órfãos um dia depois do outro. Deus foi me confortando, Deus foi me encorajando, Deus foi sustentando a mim e o meu irmão. Muitas pessoas falavam assim: nossa, se a sua mãe morrer, seu irmão vai ficar depressivo. E eu que, missionária que sou, atendo tantas pessoas e vejo a luta de tantos irmãos queridos que chegam aqui num acampamento, que pedem atendimento e que passam pela depressão. Eu pensei, meu Deus, meu irmão depressivo, como será isso? Mas aí eu já estava confiante de que Deus não ia me deixar sozinha e nem órfã. Visitei minha mãe na UTI. Era a visita do meio-dia, era uma terça-feira, dia 24 de janeiro. Depois da visita, abracei bastante a minha mãe. Beijei bastante, falei que amava. A gente tinha altos papos, assim. Tinha dia que ela entendia, tinha dia que ela não entendia nada. Tinha dia que eu estava muito chata, ela falava: ai, Valdênia, lá vem você com essa chatice. Porque eu falava: mãe, eu te amo. Eu chegava lá e falava: mãe, eu estou bonita. Ou tinha uma blusa vermelha que eu sabia que ela não gostava. E o dia que ela não estava muito bem, eu falava: mãe, eu vou vir à noite com a blusa vermelha. Então é melhor a senhora ficar boa. Ela: você não vem com essa blusa aqui não, hein, Valdênia? E o meu coração já estava confiante em Deus. E nesse dia, saí da visita e fui para a igreja. Rezei. Na oração da misericórdia, no terço da misericórdia, o único momento de toda essa história que eu te contei, em que eu disse assim: Jesus, eu confio em vós. Eu vou te dar um voto de confiança. E eu vou dizer: seja feita a tua santa vontade. E eu disse assim: Jesus,
eu não sei como vai ser o meu futuro. E não sei como vai ser o futuro do meu irmão. Mas eu quero confiar na tua santa vontade. Então faça o que tu queres. Gente, eu costumo dizer que Deus me enganou. Desculpa, fiquei emocionada agora. Eu costumo dizer que Deus me enganou porque eu senti tanta paz que eu pensei assim, eu vou voltar de noite, minha mãe vai estar saltitante. Porque naquele momento eu senti Deus me acolhendo. Você já rezou? E você fala assim, nossa, Deus me ouviu. Quem já viveu essa experiência? Ai, glória a Deus, só tem gente de oração aqui, né? Eu saí da igreja assim. Falei, nossa, Deus ouviu a minha oração mesmo. Eu fiquei tão alegre, tão feliz. Eu fui para casa, gente. Fui para casa, dei uma ajeitada na casa. Eu ficava pronta. Porque eu falava assim, bom, minha mãe pode morrer a qualquer momento. Então eu levantava bem cedo, tomava banho, botava tênis, calça jeans, camiseta e falava, bom, se o telefone tocar, eu estou pronta. Nesse dia, eu estava desarrumada. Cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa, fui ajeitar as coisas, fui ligar para minha prima para dizer para ela, liguei para Maria, Maria, olha, Deus foi tão bom, rezei agora, Deus encheu meu coração de paz, fui conversando e tal. E nisso, eu falei assim, nossa, parece que o telefone está dando sinal de que tem alguém ligando. Eu vou desligar, qualquer coisa eu te retorno. Desliguei o telefone. Eu desliguei, o telefone tocou. E disse assim, boa tarde. Aqui é do Hospital São Vicente de Paula. Eu queria falar com um dos filhos da dona Ana de Assis Vieira. Eu fiquei assim, ó. Acho que eu fiquei uns 30 segundos muda. Porque eu já sabia qual era a notícia que ia me dizer. E naquele momento eu perguntei, quem está falando? Ela disse o nome e ela falou, eu sou assistente social do hospital. E naquele momento, antes dela dizer mais qualquer coisa, eu disse, Senhor, eu acolho a tua santa vontade. Porque o Senhor me prometeu que não me deixaria órfã. Eu acolho. E ela disse, sua mãe acabou de falecer. Mas, gente, se você pensa que se repetiu aquela cena do carro, em que eu fiquei toda torta, catatômica, sem voz, enrijecida, com o músculo enrijecido, não. Naquele momento, eu me ajoelhei e glorifiquei a Deus por todos os dias de vida que Ele concedeu à minha mãe. Eu bendisse a Deus por tudo que eu pude aprender dEle a partir dela. Fiz um momento de louvor ao Senhor. E disse assim, Senhor, mais uma vez eu renovo esta promessa que o Senhor me fez. E este compromisso, eu me decido a ser tua filha, porque o Senhor me disse que vai ser o meu pai. Gente, quem me viu no enterro da minha mãe, viu meu irmão, choramos? Sim. Sofremos? Com certeza, viu? Foi pouco não. Choramos, sofremos, mas nós estávamos em pé, com o coração cheio de gratidão e firmes na promessa de Deus. E o consolo de Deus foi se manifestando, sabe de que forma? Já estou encerrando, quero terminar a minha história. O consolo de Deus, ele foi se manifestando, e eu pensava assim, como é que vai ser eu e o meu irmão? Gente, eu não cogitei a possibilidade de voltar para a Canção Nova. Quando meu pai faleceu, eu disse, eu vou voltar, mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu disse para o meu irmão, eu não volto mais, não. Eu vou ficar aqui com você. Eu não tinha coragem de deixar meu irmão. Falei, imagina, tantos irmãos lá na Canção Nova, vou deixar meu irmão sozinho? E o meu irmão, ele virou para mim e ele disse assim,
Você vai voltar. Porque Deus prometeu que ia cuidar da gente. E Deus vai cuidar. Passou a missa de 7º dia. Passou uns 15 dias, ele disse assim, olha, arruma suas coisas para você voltar, Valdênia. Falei, Vinícius, eu não vou voltar. Eu vou ficar com você. Eu fazia faculdade, mandei um e-mail e falei, gente, cancela a matrícula, não vou concluir a faculdade. Depois eu vou lá, assino os papéis, me despeço dos irmãos, que eu amo tanto, mas eu não vou voltar. Aí eu me lembro que teve uma quarta-feira que ele disse assim, olha, arruma suas coisas. Porque não é você que está me deixando, eu é que estou te levando. Eu estou te levando para a vontade de Deus. Deus vai cuidar de você lá, como Ele vai cuidar de mim aqui. E como eu disse, o consolo de Deus é constante, contínuo. Meu irmão foi cursar uma 2ª faculdade, semanas depois, um mês, não tinha um mês que a minha mãe tinha falecido. Ele já tinha prestado vestibular, já estava fazendo a 2ª faculdade dele. Continuou na caminhada na igreja. O primeiro ano de aniversário do Vinícius, minha mãe sempre foi muito festeira, minha família toda. A gente sempre gostou de comemorar aniversário, Dia das Mães, sempre foi casa cheia em casa, apesar de sermos poucos, mas a gente sempre tinha casa cheia. Primeiro ano de falecimento da minha mãe, Vinícius não quis nada. Caiu num dia de semana, eu não fui para casa. Quando eu liguei, ele estava chorando. Eu falei, ai meu Deus, tinha meses que a minha mãe tinha falecido. Eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? Mas, gente, Deus foi nos sustentando, dia após dia. Meu irmão, que muitos pensavam que ficaria depressivo, como eu falei, fazendo a 2ª faculdade, graças a Deus com um bom trabalho, construindo uma outra casa, graças a Deus. Menino bom, trabalhador, ajuizado, muito de Deus, melhor do que eu, muito melhor do que eu. 2º ano de falecimento da minha mãe, Vinícius falou assim, dessa vez nós vamos comemorar meu aniversário. Falei, isso mesmo, Vinícius, vamos fazer uma festa. As pessoas que pensavam que a gente ia ficar depressivo, deprimido, não é que a gente convidou muita gente, não. Os amigos já iam, eu falei, olha, gente, eu estou indo para Ubá, minha terra natal, e nós vamos comemorar o aniversário do Vinícius. Claro que eu sou mineira, só que eu sou um pouco exagerada. A gente comprou tanto salgadinho, o aniversário dele é em maio, em dezembro ainda tinha. Mas a gente fez uma festa. Porque no nosso coração, a gente sabia que a gente pode celebrar a vida. Porque Deus não nos deixou órfãos. Porque Deus foi sustentando a nossa caminhada. Eu que não queria voltar para a comunidade, voltei. Melhorei, não melhorei, gente? Sim ou não? Graças a Deus. Deus me deu uma oportunidade de crescer. Eu cresci tanto. Talvez eu não consiga externar. Seria vanglória até da minha parte. Mas internamente, gente, o quanto Deus fez na minha vida. Quanto Deus fez. Deus me colocou num caminho reto. Deus me colocou numa disposição de vida de santidade. Deus foi trabalhando tanto no meu interior. E para encerrar, não vos deixarei órfãos. Para mim significa também que Deus nos ama com amor de mãe. A melhor de todas as mães, se eu for perguntar, todo mundo vai dizer que é a sua, né? Mas ela aprendeu a amar com o amor de Deus. Na Bíblia tem mais de 60 adjetivos de Deus no feminino. Para dizer que Deus sabe amar dessa forma materna. E eu que pensei que eu ia morrer de saudade, eu sinto muita saudade. Mas eu pensei que eu ia morrer de saudade da minha mãe. Mas eu entendi que Deus sabe amar também como mãe e não só como pai.
Eu achei que a minha vida ia ficar manca. Eu achei que eu ia estar ficando no prejuízo. Eu achei que eu seria eternamente taxada. Ai, coitadinha, é órfã. Mas Deus foi fazendo de mim filha e muito guerreira. Deus foi me ensinando que, e eu repito a você, nos momentos de maior dor e sofrimento, Deus não se ausenta, ao contrário, Ele está mais presente, a gente precisa enxergar. E aí Deus ia dizendo, eu te amo também com amor materno, Valdênia. Não tem aquela passagem na Bíblia, Isaías 49:15? Pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Quem conhece essa passagem? O que a palavra diz? Se a mãe esquecer... Ai, gente, quem está em casa precisa ouvir. Se a mãe esquecer... Eu jamais esquecerei, diz Deus. E se a mãe abandonar? Eu jamais... Se a mãe esquecer? Se a mãe abandonar? E se a mãe morrer? Hã? Ah, muito bem. Se a mãe morrer? Vamos falar bem alto para quem está em casa. Se tua mãe te esquecer, eu jamais te esquecerei. Se a sua mãe te abandonar, eu jamais... E se a sua mãe falecer? Não te deixarei órfãos. Se o seu pai falecer, não te deixarei órfãos. Se o seu esposo, se seu filho, se aquele que você ama, Deus não vai te deixar órfão. Deus vai sempre te sustentar. Não caiamos na tentação de pensar que Deus não se importa conosco. Porque hoje eu, inclusive, me comporto como uma pessoa importante. Até a minha autoestima melhorou. Porque Deus se importa comigo. Porque Deus cuida de mim, eu tenho cuidado de Deus. Porque eu entendi que nos momentos de maior sofrimento da minha história, Deus esteve comigo e não me abandonou. Eu venci, gente. E eu estou vencendo todos os dias. Por causa do consolo de Deus. Quero convidar você, fica de pé. Como eu disse, hoje para mim é um dia de ação de graças. É também um dia de honrar meu pai e minha mãe, porque tudo que eu aprendi de Deus começou lá em casa. E de maneira nenhuma desmerecendo todo o amor que eu recebi deles. Mas eu entendi que o amor que eu recebi deles era um amor secundário. E o amor que sustenta a minha vida é o amor de Deus. Eu achei que eu não tinha condições de me levantar. E Deus todos os dias me põe de pé. Eu estou aqui, Deus fez isso comigo. E eu estou aqui para glorificar a Deus, que não me deixou órfã. Eu quero dizer a você, Deus faz isso com você. Erga os seus braços. Você pode perguntar, Valdênia, mas o que você fez para experimentar isso? Eu não fiz nada, eu só aceitei. Quando Deus se uniu a mim, eu permiti que Ele agisse na minha vida. Erga os seus braços e vai dizendo, Senhor, eu quero experimentar o Teu amor. Eu quero experimentar a Tua graça. Vai dizendo, Senhor, ama-me nesta tarde. Consola, Senhor, o coração de cada um desses meus irmãos que estão aqui.
Como o Senhor consolou o meu coração, como o Senhor consolou o coração da minha família, de maneira especial o coração do meu irmão. Senhor, nós queremos fazer essa experiência contigo. E vá pedindo ao Senhor agora que Ele visite você. Que Ele visite você na sua dor. Que Ele visite você no seu pranto. Você não está sozinho neste momento. Deus está com você. Deus está com você. Sinta a presença do Senhor agora. E vá dizendo: ama-me, Senhor. Ama-me, Senhor. Ama-me, Senhor, nessa hora. Ama-me nessa hora. Ama-me nessa hora. Eu quero fazer algo que acho que muita gente teve vontade de fazer. Dá um abraço na Valdênia. Se lembrou da palavra de Deus? Quando a gente lembra da palavra de Deus, lembra do Monsenhor Jonas da Bíblia. Monsenhor Jonas da Bíblia. Que canta assim. Abrace quem está aí do seu lado, vai. Escuta Deus cantando para você. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão, não te deixarei. Eu jamais esquecerei, porque és meu. Escuta, o Senhor fala para você assim: pode a mãe se esquecer do teu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais te esquecerei, porque és meu. Existe um Pai que agora nos abraça, um Pai que nos ama e que nos prende junto a Ele, nos sustenta no momento que a gente não consegue prosseguir. Esse Pai, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele te pega pela mão agora e te sustenta assim. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixe para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.